Existe uma conversa que você não consegue mais ter. Não porque ficou arrogante, não porque perdeu a paciência com as pessoas, mas porque existe uma frequência que você carregava quando aquelas conversas tinham peso. E essa frequência se moveu. E você pode estar de corpo presente respondendo no momento certo, usando as palavras certas, mas algo por baixo está ausente. Como tentar sintonizar uma estação que ficou levemente fora de alcance. Você nota isso nos jantares de família, nas reuniões de trabalho, nas conversas que antes duravam horas e que agora parecem chegar ao limite em 20 minutos porque você esgotou o que genuinamente tinha para dizer ali. Você fica quieto onde antes falava, não por introversão. Você não é mais introvertido do que era, por uma espécie de percepção de que certas trocas não valem a energia que custam. Não julgamento das pessoas, percepção de frequência. Como um ouvido que ficou mais afinado e que ouve a dissonância antes que a mente saiba nomeá-la. Isso não é crise, não é doença, não é depressão, embora às vezes se pareça. É sinal de algo que está acontecendo com uma consistência que o mundo ao redor ainda não tem vocabulário para descrever, mas que você reconhece de dentro, com uma clareza que vai crescendo. A divisão das realidades não começa no mundo, começa em você. Antes de entrar no que isso significa, e há uma profundidade real aqui, não um conceito espiritual vago, precisa ser dito algo sobre a natureza da realidade que muda como você interpreta o que está vivendo. Você não vive em uma única realidade, não no sentido de ficção científica, no sentido de que o que você experimenta como realidade é sempre a versão que o seu sistema de percepção constrói a partir do que está disponível no campo. E esse sistema de percepção, formado pelas suas crenças, pelas suas expectativas, pelos padrões que o seu sistema nervoso usa para processar o que encontra, está constantemente selecionando, filtrando, construindo a versão específica que você chama de mundo. Pessoas diferentes no mesmo ambiente físico vivem em realidades genuinamente diferentes, não porque o ambiente seja diferente para cada uma, porque o instrumento de percepção que cada uma usa é diferente. E instrumentos diferentes constroem versões diferentes do que é possível, do que é ameaça, do que é oportunidade, do que é inevitável. Isso não é relativismo. Não é dizer que todas as versões são igualmente verdadeiras ou válidas. É descrever o mecanismo pelo qual a experiência humana é gerada. E quando você entende o mecanismo, entende algo que muda tudo sobre o que está vivendo agora. A divisão que você está sentindo, esse espaço que cresceu entre você e certas pessoas, entre você e certas conversas, entre você e certas formas de ver o mundo, não é distância social, é distância vibracional. E distância vibracional é o resultado de que o instrumento de percepção que você usa está operando de uma frequência diferente do instrumento que essas outras pessoas usam. Não melhor, diferente, mas diferente o suficiente para que a realidade que cada um constrói seja genuinamente outra. Existe um processo que acontece em larga escala agora que ajuda a enquadrar o que você está vivendo individualmente. Durante a maior parte da história registrada, as pessoas de uma comunidade compartilhavam não apenas um ambiente físico, mas um conjunto de premissas sobre como o mundo funciona, sobre o que é real e o que não é, sobre o que é possível e o que é impossível, sobre a natureza do tempo, da identidade, da causalidade. Esse conjunto de premissas compartilhadas, que não precisava ser discutido porque era o chão comum, criava uma coerência de realidade. Pessoas com premissas similares percebem realidades similares, tomam decisões similares, criam culturas similares. O que está acontecendo agora é que esse chão comum está ficando menos uniforme, não de forma apocalíptica, gradualmente. As premissas que estruturavam a realidade compartilhada estão sendo questionadas, não por poucos filósofos em universidades, mas por volumes crescentes de pessoas comuns que, por razões que parecem individuais, mas são estruturalmente similares, começaram a perceber o mundo de ângulos que não cabem nas categorias disponíveis. E quando as premissas divergem suficientemente, os mundos percebidos divergem. Não dramaticamente,
sutilmente. Com o tempo, com consistência, até que as pessoas que compartilhavam a mesma linguagem começam a notar que as palavras apontam para experiências diferentes. Você provavelmente está sentindo isso. A sensação de que o mundo que as pessoas ao redor descrevem não é exatamente o mesmo que o seu. Não porque estejam erradas e você certo, mas porque os instrumentos de percepção estão operando de frequências genuinamente diferentes. Aqui está o que é contra-intuitivo nessa divisão. Ela não é escolhida conscientemente. Acontece por baixo das escolhas conscientes, a partir de onde a identidade vive, não na mente que delibera, mas no sistema que processa automaticamente. E isso significa que você está escolhendo a realidade em que vive sem saber que está escolhendo. Cada pensamento que você sustenta por tempo suficiente para que se torne hábito, escolha. Cada emoção que você alimenta, em vez de processar, escolha. Cada interpretação que você aplica a um evento neutro e depois trata como se fosse o evento em si, escolha. Cada crença sobre o que é possível para alguém como você, que nunca foi questionada porque nunca chegou à superfície da consciência, escolha. Essas não são escolhas dramáticas. São as microdecisões que acontecem bilhões de vezes por dia, na maior parte abaixo do limiar do que você chamaria de escolha consciente. E elas acumulam. Elas criam um padrão. E o padrão cria o instrumento de percepção. E o instrumento de percepção constrói a realidade. A divisão das realidades já começou. E você está escolhendo em qual lado da divisão está com cada uma dessas microdecisões, mesmo quando parece que não está escolhendo nada. Existe algo que precisa ser dito sobre quem está de um lado e quem está do outro. Não é uma questão de sabedoria espiritual versus ignorância. Não é uma questão de pessoas que despertaram versus pessoas que dormem. Essa linguagem é conveniente, mas também é traiçoeira. Ela cria uma hierarquia que é contrária ao que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é uma divergência de frequências. E frequências não têm hierarquia moral. Elas têm consequências diferentes. Uma frequência dominada por medo, pela crença de que o mundo é fundamentalmente ameaçador, pela necessidade de controle como resposta a essa ameaça, pela identidade construída sobre o que precisa ser defendido, essa frequência constrói uma versão de realidade coerente com ela. Ameaças são percebidas com precisão porque o sistema está calibrado para isso. Controle é priorizado porque o sistema acredita que sem ele, tudo desmorona. Uma frequência dominada por confiança, não ingênua, mas baseada numa compreensão diferente de como a realidade funciona, de que o campo é responsivo em vez de apenas ameaçador, de que a identidade não precisa ser defendida porque não é uma fortaleza que pode ser tomada. Essa frequência constrói uma versão diferente. Oportunidades são percebidas onde antes eram invisíveis. Colaboração parece natural onde antes a competição era a única lógica disponível. Nenhuma das duas é certa no sentido absoluto, mas elas produzem experiências radicalmente diferentes e produzem ao longo do tempo realidades progressivamente mais diferentes. A divisão que você está sentindo é a percepção, a partir de dentro, de que o seu instrumento de percepção está se afastando de certos padrões de frequência. Agora a parte mais concreta. Como você sabe qual frequência está operando em você agora? Não qual frequência você aspira a habitar, qual está de fato presente, não nos pensamentos, nos padrões automáticos. O que você faz no primeiro momento de incerteza antes de poder pensar? Vai para o controle ou vai para a curiosidade? O primeiro impulso é eliminar a incerteza ou é ficar com ela o suficiente para entender o que está comunicando? O que acontece quando alguém que você conhece tem algo bom acontecendo? O primeiro movimento é genuíno, uma expansão que sente como possibilidade também para você? Ou há uma contração, uma comparação, uma redução do que é possível para você em resposta ao que é possível para outros? O que você faz com o silêncio? Ele é tolerável, às vezes até bem-vindo, ou é algo que precisa ser preenchido imediatamente com som, com informação, com qualquer coisa que impeça o espaço de existir por tempo suficiente para que você perceba o que está nele?
O que acontece com seus problemas quando você para de pensar neles? Eles resolvem com uma frequência que sugere que seu estado interno contribui para a solução? Ou os mesmos problemas continuam retornando com uma regularidade que sugere que algo no sistema que os gera não mudou? Essas perguntas não têm resposta certa. Têm respostas reveladoras. E as respostas reveladoras mostram a frequência dominante com mais precisão do que qualquer declaração sobre o que você acredita. Existe um fenômeno que acontece quando a frequência começa a mudar, que é desconcertante se você não sabe o que está acontecendo. Pessoas que eram centrais na sua vida ficam periféricas, não de forma dramática, sutilmente. As conversas ficam mais escassas, os pontos de conexão ficam menos evidentes. Você ainda se importa com essas pessoas, ainda quer bem, mas há um espaço crescente entre o mundo que você está habitando e o mundo que elas habitam. E às vezes acontece o inverso. Pessoas que mal apareciam começam a aparecer com frequência. Encontros que parecem ser mais do que coincidência. Conversas que chegam exatamente ao momento em que precisava delas. Isso não é magia social. É frequência respondendo à frequência. O campo ao redor de você não é neutro. Ele está sempre respondendo à assinatura que você emite. E quando essa assinatura muda, quando a frequência dominante muda, o campo reorganiza o que aparece na sua experiência. Não instantaneamente, não sem período de transição, mas com uma consistência que, olhando para trás, parece ter tido lógica o tempo todo. As pessoas que ficam periféricas não precisam ser culpadas. Não estão fazendo nada de errado. Estão simplesmente em frequências que já não ressonam com a sua da mesma forma que antes. E isso é neutral, é mecânica, não julgamento. E as que aparecem, se você estiver presente o suficiente para percebê-las, trazem algo. Perspectiva, conexão, possibilidade. Um espelho de onde você está chegando. Não porque o universo as enviou como mensageiras, porque o campo que você está emitindo está ressonando com o que elas carregam. Há algo que quero nomear sobre o 1% do thumb, sobre a ideia de que apenas uma parcela pequena está percebendo isso. Não é um número literal, é a descrição de um estado de percepção. A maior parte da experiência humana é vivida no modo automático. Não porque as pessoas sejam menos do que poderiam ser, porque o sistema nervoso foi projetado para automatizar o que pode ser automatizado, para preservar energia cognitiva para o que realmente precisa de atenção deliberada. E dentro desse modo automático, a escolha que está sendo feita, a microdecisão constante sobre qual frequência sustenta, acontece sem que se perceba que está sendo feita. Perceber que está sendo feita é o que esse 1% representa. Não uma elite espiritual, não pessoas que alcançaram algum estado especial, apenas pessoas que desenvolveram suficiente distância do automático para perceber que é automático e que, por consequência, podem começar a fazer escolhas que antes eram invisíveis como escolhas. Você provavelmente está nesse grupo, não porque seja especial, porque está aqui fazendo esse tipo de pergunta, buscando esse tipo de compreensão. Isso já é uma escolha diferente do automático. Já é percepção de que existe um processo. E percepção do processo é o começo de ter alguma influência sobre o processo. Agora a parte mais prática. O que você faz com o que foi dito aqui? Não existe uma lista de ações. Não existe um protocolo de 7 passos. O que existe é uma orientação fundamental que, quando genuinamente assimilada, começa a mudar as microdecisões, não por disciplina, mas por percepção. A orientação é esta. Comece a perceber qual frequência está presente em cada momento, sem julgamento. Não para corrigi-la imediatamente, para conhecê-la. Quando você percebe que está no controle, na necessidade de saber o resultado antes de agir, na ansiedade quando as coisas fogem do planejado, você observa, não luta contra. Observa. E o ato de observar já cria distância entre você e o estado. Já introduz o observador que é diferente do que está sendo observado. Quando você percebe que está na comparação, na contração quando alguém ao redor tem algo que você quer, no movimento de diminuir o que é possível para você em resposta ao que é possível para outros, você observa. E a observação, com o tempo, começa a revelar a crença que está por baixo.
E crenças reveladas perdem parte do poder que tinham quando operavam nas sombras. Quando você percebe que está no loop da ruminação, revisitando o mesmo problema, a mesma conversa, o mesmo pensamento, sem que nada se mova, você observa. E então, faz uma pergunta simples. O que isso está tentando me mostrar que eu ainda não vi? Não para resolver o problema com a mente, para descobrir se há informação que ainda não foi recebida. Essas pequenas intervenções, inserir o observador entre o automático e a resposta, são o mecanismo pelo qual a frequência começa a mudar. Não de forma dramática, com a consistência de algo que acumula. Existe um equívoco comum sobre o que significa escolher a realidade. Não significa que você pode pensar seu jeito para fora de qualquer circunstância. Não significa que tudo o que acontece é resultado direto de escolhas que você fez conscientemente. Não significa que pessoas que vivem dificuldades estão simplesmente em baixa vibração por escolha. Significa que o campo de possibilidades que está disponível para você, dentre as possibilidades que existem dentro das circunstâncias reais da sua vida, é influenciado pela frequência com que você está operando. Isso é uma influência, não uma determinação absoluta. O campo não cria circunstâncias do nada, mas dentro do que existe, o que você percebe, o que você considera possível, o que você age sobre, isso é influenciado pelo instrumento de percepção que você é. E o instrumento de percepção é algo que pode ser refinado, não da noite para o dia, com consistência, com presença, com a disposição de observar os padrões automáticos em vez de apenas vivê-los. E quando o instrumento se refina, a realidade que ele constrói se refina também. Há algo que você está sentindo que é difícil de nomear, uma espécie de saudade de algo que você não perdeu, porque nunca chegou a ter de forma plena. É a saudade de uma versão da vida em que as coisas fazem sentido de dentro para fora, em que as ações vêm de clareza, não de ansiedade, em que os relacionamentos têm profundidade suficiente para suportar o peso do que é real, em que o tempo parece abundante o suficiente para que você esteja genuinamente presente, em vez de constantemente gerenciando a distância entre onde está e onde precisaria estar. Essa versão não é fantasiosa. É o que as pessoas descrevem quando estão, mesmo que brevemente na frequência que estamos discutindo. É o que aparece nos melhores dias, nos momentos de clareza, nas janelas de presença que às vezes surgem sem aviso. Ela é real e não está distante. Está na direção em que o instrumento de percepção está apontando. A divisão das realidades não é um evento apocalíptico. É o processo, gradual, consistente, inexorável, pelo qual instrumentos de percepção similares criam campos de experiência similares, e instrumentos diferentes criam campos progressivamente diferentes. Você está no processo de refinar o seu instrumento. Não está sozinho nisso. E o refinamento já está acontecendo. Em cada momento em que você percebeu o automático antes de ser ele, em cada vez que a observação precedeu a reação, em cada instante de presença genuína, onde antes haveria apenas o loop. Aqui está o que a divisão das realidades realmente é. Não é um futuro que vem, é um presente que você está colapsando agora, em cada escolha de frequência, em cada microdecisão sobre o que sustenta e o que libera, em cada momento de presença ou ausência. A nova realidade que algumas tradições descrevem como destino já existe como frequência e está acessível, não após algum evento externo, não após algum nível de evolução atingido, mas no presente, para qualquer observador que esteja suficientemente coerente para percebê-la. E coerência, aqui está o ponto que une tudo, não é um estado que você produz por esforço. É o que emerge quando a resistência diminui, quando você para de estar em guerra com o que está presente. Quando o que está sendo sentido e o que está sendo reconhecido estão em suficiente alinhamento para que o sistema funcione sem o atrito da supressão. Você está mais perto disso do que estava quando começou a assistir. Não porque este vídeo te ensinou algo que você não sabia, mas porque a frequência de buscar esse tipo de compreensão, de se perguntar sobre o processo, de querer entender o mecanismo em vez de apenas viver o automático, essa frequência já é parte do instrumento que você está refinando. E instrumentos que se refinam
produzem percepções mais refinadas. E percepções mais refinadas orientam escolhas mais alinhadas. E escolhas mais alinhadas acumulam em realidades que refletem esse alinhamento. A divisão já começou. E você está escolhendo. Agora, com isso, com o que foi sentido aqui, em qual lado continua? Se o que foi tocado aqui corresponde a algo que você reconhece de dentro, há algo nos comentários fixados que complementa em outra camada, não como conclusão, como continuação, para quem o momento pede. Escreve aqui embaixo: eu escolho perceber, não como afirmação grandiosa, como declaração mínima, honesta, real. Porque perceber, estar presente o suficiente para notar o automático antes de ser ele, é o começo de qualquer escolha real. É o primeiro passo da divisão que acontece conscientemente em vez de automaticamente. E cada passo consciente acumula, e acumulando muda o instrumento. E o instrumento mudado percebe outro mundo. Esse mundo já existe. Você está a caminho.